Olá, boa tarde. Paz seja convosco. Eu sou a pastora Claudiane, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Goitacazes, da cidade de Campos Goitacazes. Estamos começando mais uma escola de líderes e hoje nós estamos com um convidado muito especial, nosso irmão Stefano Fauci. Ele tem 30 anos, nascido em Uberaba, Minas Gerais. Ele é morador em Belo Horizonte há 12 anos. Ele é analista de tecnologia da informação, 3 anos de liderança de célula e ele é escritor cristão prestes a lançar o primeiro livro. Boa tarde, Stefano, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. É um convite extremamente honroso em receber e estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha experiência na liderança de células aqui em Belo Horizonte. Ah, que bom! É um prazer ter você conosco, nos ajudando aí, né, nesse vídeo, em nome de Jesus, cujo tema hoje é líder versus chefe, né? E a gente sabe que existe muita diferença entre um e o outro, e nós vamos estar falando um pouquinho, né, tratando desse assunto. Então, a primeira pergunta é: qual as principais diferenças entre o chefe e o líder? E quais as suas vantagens e desvantagens, na sua opinião? Então, o conceito de chefe e o conceito de líderes são conceitos muito parecidos, mas com uma certa diferença sobre a questão da autoridade. O chefe, geralmente, ele é a pessoa que impõe a autoridade, e o líder é a pessoa que conquista a autoridade. E trazendo para o nosso contexto cristão de igrejas e células, o chefe é aquele que impõe a autoridade sobre seus liderados, sobre suas ovelhas, e o líder é aquele que conquista a liderança junto às suas ovelhas ali e consegue fazer com que o seu trânsito junto às ovelhas seja mais natural, com que ele seja um exemplo a ser seguido, ao contrário do chefe que acaba optando por impor a sua liderança. Eu acho que as vantagens e desvantagens dependem muito da circunstância onde está sendo exercida a liderança. O líder, ele vai ser mais vantajoso na hora de ganhar a confiança de suas ovelhas, na hora de caminhar junto às suas ovelhas. E o chefe, ele vai ter mais como vantagem na hora de que ele vai ser necessário impor a sua liderança. No caso de uma ovelha que às vezes está se portando de uma forma contrária à palavra de Deus, ou que está sendo de alguma forma agindo como lobo em pele de cordeiro no meio do grupo onde ela está inserido. Então, as vantagens e desvantagens, como eu disse, vão depender muito do contexto onde está e da circunstância onde está sendo exercida a liderança. Entendi, isso aí, muito bom. Agora, outra pergunta. 3 coisas que procuramos em um líder. A primeira é se sentir valorizado, a segunda é se sentir inspirado e a terceira é se sentir capacitado. O que você acha a respeito disso? O líder, ele é uma referência. Então, se ele é uma referência, existe a expectativa de quem está sob a liderança dela para realmente absorver e aprender algo junto a ela. Então, quando nós olhamos para uma referência, vamos imaginar uma personalidade benquista, um pastor famoso, por exemplo, Cláudio Duarte. Imagina as pessoas que caminham junto a ela, elas querem se tornar pessoas abençoadoras como ele, querem se tornar inspiradores como ele, querem se tornar capacitados como ele. Então, uma pessoa que está numa posição de referência, numa posição de foco, ela precisa oferecer isso para suas ovelhas, para que elas possam realmente crescer juntas, caminhar juntos. Se a gente parar para analisar também Jesus com seus 12 discípulos, ele valorizava aqueles que caminhavam com ele, sobretudo os 3 que andavam mais próximos a ele, ele inspirava os 12 discípulos a fazerem obras iguais às dele, ou maiores ainda do que as que ele fez em ministério terreno, e capacitou eles com ensinamento, com entendimento da palavra, com revelações do Espírito Santo. Então, da mesma forma, somos nós enquanto líderes de outras pessoas. A gente precisa valorizar as pessoas, mesmo que muitas vezes apenas por profecia, digamos assim. Às vezes nós temos alguma ovelha um pouco mais difícil de lidar, mas a gente tem que olhar
profeticamente sobre a vida daquela ovelha ali, de forma a enxergar como que ela pode vir a ser no futuro. Nós temos inspiração para aquelas pessoas, inspiração no sentido de sermos de carne e osso como todas elas. Nós temos falhas, nós temos acertos, e nós temos que transmitir capacitação, transmitindo a nossa experiência, transmitindo os aprendizados que nós tivemos ao longo da vida. Transmitir conhecimento da palavra também é muito importante, porque nós somos canais de bênção sobre os nossos liderados através desses 3 itens. Entendi, muito bom. E o que eu acho interessante também é que a diferença, né, nesse requisito aqui, né, 3 coisas que a gente procura num líder. E isso a gente nunca vai achar em um chefe, né? Porque o chefe, dessa forma, um líder, ele quer formar alguém que vai se sentir valorizado como ele encontrou o espaço dele, ele é inspirado por Deus e ele recebe a capacitação de Deus, né? Então, ele vai expandir isso para outras pessoas, vai formar outras pessoas, porque ele não tem medo de que pessoas tomem o lugar dele. E um chefe não, um chefe jamais vai formar pessoas que ele sabe que lá na frente vai poder tomar o lugar dele, né? Então, muito, muito edificante isso que você passou para nós. E aqui agora outra perguntinha e você acha que poderíamos resumir a palavra líder nesses 3 pontos que a gente falou? Com certeza. O líder, ele quer repartir tudo que ele tem com as pessoas ao redor dele, com as pessoas às quais ele lidera. Enquanto o chefe geralmente está mais associado à pessoa que quer ser o foco das atenções e que quer ter o mérito de tudo ali. Então, o líder, com certeza, ele está atrelado a valorizar, inspirar e capacitar a equipe a qual ele lidera. Amém, verdade. Agora, outra pergunta à medida que crescemos como líder, menos decisões temos que tomar. Essa informação procede? Eu vou fazer a resposta dessa pergunta comparando 2 cenários. Um é imaginando o líder do mercado de trabalho comum e outra imaginando o líder do ponto de vista cristão nas nossas igrejas. No mercado de trabalho, o líder, à medida que ele cresce, que ele vai ganhando experiência, vai gerando resultado para a organização a qual ele pertence, ele vai tendo um aprendizado muito grande e a experiência dele simplifica as decisões que ele pode tomar. A cada situação onde ele tem que tomar uma decisão, a experiência própria dele já vai indicar quais os melhores caminhos baseado em experiências passadas dele. No caso do ministério cristão, o líder que cresce dando frutos para Jesus, ele vai estar obrigatoriamente crescendo em intimidade com Deus também, em intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, com um nível de maturidade espiritual maior, ele não vai precisar tomar decisões tanto pelo fator de experiência prévia, tanto pelo fator de o Espírito Santo tomar as decisões para ele apenas seguir as ordens que Deus dá para ele através do Espírito Santo. Então, sim, essa frase é verdade, abordando tanto o ponto de vista natural quanto o ponto de vista espiritual. A experiência e o crescimento realmente simplificam o trabalho do líder ao longo do tempo. Glória a Deus, isso aí, né? Porque aí, como líder, como foi falado acima, né? Ele vai capacitar pessoas de confiança e com o tempo ela não vai precisar se preocupar em agir em certas situações, porque aquela pessoa que ele preparou vai fazer isso por ele. Só em caso extremo que alguém, né, ao qual ele liderou, ele ajudou, ele capacitou, vai chegar e vai falar, olha, nesse ponto aqui eu não consegui, então me ajuda. Mas aí ele vai ter capacitado pessoas, né? Então quanto menos ele vai precisar se preocupar, né, em estar tomando algumas decisões, porque ele já preparou pessoas. Então ser o líder é isso, né? Preparar pessoas para nos ajudar, nos capacitar, né, e tirar como a história de Moisés. Ele teve um Arão e um U, que conseguiu segurar nas mãos dele e ajudar a levar, né, a ganhar aquela guerra naquele momento, porque ele capacitou, ele formou aquelas 2 pessoas, né, e naquele momento, naquele devido momento daquela guerra, ele pôde contar, né, com o peso, ele dividiu o peso daquela tarefa, daquela decisão de ganhar aquela guerra. Glória a Deus. Com certeza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Em uma de suas mensagens, o pastor americano Craig Groeschel falou que precisamos escolher entre ter controle ou crescimento.
Qual a sua opinião sobre essa afirmação? Ela é muito verdadeira, essa afirmação, até porque quando a gente tenta ter o controle, primeiramente nós estaríamos agindo como um chefe, tentando impor autoridade, tentando controlar as pessoas que estão sob a nossa liderança, e ter o controle de algo no nosso contexto cristão, a gente estaria tentando tomar algo que pertence apenas a Deus. É E verdade. a gente não tem como fazer isso, a gente não tem como tomar o controle, nós somos apenas ferramentas nas mãos de Deus. E resta a nós, entre aspas, porque na verdade não é algo no sentido negativo, mas algo extremamente positivo, buscar sempre crescimento nas coisas de Deus. A palavra de Deus fala em João 15 sobre a frutificação junto a Jesus, sendo Jesus a videira verdadeira. E à medida que nós crescemos em intimidade com Deus, é inevitável darmos frutos, ou seja, temos crescimento. E a gente não somos nós que controlamos isso, mas é Deus que executa essa obra em nós. Basta que nós estejamos conectados verdadeiramente à videira verdadeira. É verdade. Então, como líderes, precisamos escolher crescer nele, né? Ouvir a voz dele, a Exatamente. direção que ele nos dá. Vamos lá. Seria correto afirmar que o chefe cria seguidores e o líder cria outros líderes? O que você acha dessa pergunta? Eu concordo em partes com essa frase. Eu acho que o chefe muitas vezes tende a não ter nem seguidores, É porque verdade. muitas vezes ele não vai ser um exemplo a ser seguido. E ninguém vai seguir algo que não crê ou que não admira. Você tem alguma experiência pessoal em relação a essa pergunta? Olha, houve um período da minha liderança onde eu tentei guiar o grupo que eu liderava muito mais pela influência do que por espiritual, por orar e interceder pelas minhas ovelhas. E esse foi um período onde eu fiz como um carro com pneu liso. Fiquei Uhum. acelerando, 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 derrapando sem sair do lugar. Ou seja, quando a gente tenta agir como chefe no ambiente cristão, a tendência muito grande é que não hajam frutos. Enquanto quando a gente age como líderes mesmo, segundo a palavra de Deus, os frutos eles vêm naturalmente. E é Jesus que dá os frutos em nós e através de nós. Amém, é verdade. Agora vamos lá, dê um exemplo bíblico para o chefe e um exemplo bíblico para o líder. Você teria um exemplo? Claro, eu acho que um exemplo clássico de chefe no contexto bíblico seria o rei Saul, onde ele tentava impor as suas opiniões, os seus gostos, os seus desejos sobre a nação de Israel e acabou se tornando um rei rejeitado por Deus. É E verdade. exemplo bíblico de líder, eu tomo dois exemplos bíblicos de líderes, que é o próprio rei Davi, que sucedeu o rei Saul, que foi um rei cujo coração era segundo o coração de Deus. Por mais que ele falhou em alguns momentos, e todos nós falharemos, porque somos É de carne e osso, verdade. somos falhos, ele buscou a todo tempo fazer a vontade de Deus. E um outro exemplo também de líder é Gideão, porque Gideão ele se rendeu totalmente à vontade de Deus, à promessa que Deus deu para ele lá no livro de Juízes. Ele sabia que pelas próprias forças ele não seria capaz, mas ao seguir e confiar no que Deus tinha prometido para ele, ele foi muito exitoso naquilo que Deus havia solicitado que ele fizesse. Então, são dois exemplos muito clássicos de liderança, tanto o rei Davi quanto o Gideão. É muito boa essa referência que você deu, que a gente possa pegar como exemplo, né? Não pegar o exemplo de Saul, mas pegar o Com exemplo de certeza. Davi, de Gideão, que foram guiados por Deus, pelo Espírito Santo, para liderar de fato, né? Não apenas se achar um líder, mas na verdade estar sendo um chefe. Com certeza. O filósofo Mário Sérgio Cortella, em um de seus discursos, ressaltou três afirmações. Líder não exclui, a um líder você segue e a um chefe você obedece. Qual a sua visão sobre isso? Concordo totalmente sobre isso. O líder ele é uma pessoa que precisa ser acolhedora para que ele conquiste mesmo a confiança das pessoas. Precisa ser uma pessoa aberta e acessível para que ele possa compartilhar tudo aquilo que ele tem recebido de Deus com as pessoas ao redor.
O líder é seguido porque é algo natural, voluntário das pessoas, porque elas se sentem identificadas com o perfil daquele líder, elas sentem mesmo vontade de serem pelo menos parecidas com ele. E o chefe obedece porque as pessoas obedecem ao chefe porque o chefe geralmente ele impõe autoridade. Então ele obriga as pessoas a obedecerem a ele. Então acaba sendo uma obediência induzida e não natural. Por isso esse contraste entre o líder ser uma pessoa seguida e o chefe ser uma pessoa a ser obedecida. É verdade. Né? Então, que o Senhor possa ter falado, né, poderosamente aos nossos corações, Amém. né, através dessa pauta, né, chefe e líder, né, que nós, como cristãos, fomos salvos para salvar, fomos salvos para gerar outras vidas, para frutificar, e que a gente possa aprender com o nosso Deus, né, aprender com o Espírito Santo a forma de liderar ao qual agrada ao coração de Deus e ao qual faz com que as pessoas nos olhem com esses olhos, de querer Amém. fazer como nós, né, de querer seguir a Cristo, de cumprir os propósitos de Deus, né, para a nossa vida, e que pessoas também possam Amém. viver isso, né, e que a gente possa Amém. formar líderes também, em nome de Jesus. Amém. Eu queria encerrar também com uma última colocação também sobre liderança, que toda pessoa que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, ela automaticamente se torna um líder para pessoas que estão ao redor dela e que ainda não conhecem a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ela está sendo observada ali, ela está sendo analisada pelas pessoas ao redor, porque essas pessoas estão curiosas para saber como que elas vão se portar a partir daquele momento. Tem um salmo que diz que a natureza criada aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E, ou seja, todo mundo que crê, ela já está sendo observada por alguém, já está sendo potencialmente seguida por alguém, e ela pode se tornar sal e luz na vida dessas pessoas, às vezes, muitas vezes sem saber disso. É verdade, concordo plenamente, né? Nós estamos tendo, tem uma carta também que o apóstolo Paulo ele fala, né, que a Bíblia dos nossos vizinhos não é exatamente a Bíblia, nós somos a Bíblia do nosso vizinho. Com Né? Então, certeza. como líderes, a gente precisa a cada dia, né, pedir, Senhor, eis-me aqui, me muda, me molda. Todos os dias a gente precisa de mudança, de transformação, mudança de mente, para ser direcionado pelo pensamento de Cristo, para liderar, assim como ele foi um grande líder, né, o maior exemplo de liderança enquanto esteve aqui na Terra, em nome de Aleluia. Jesus. Então, eu gostaria de te agradecer, Stefano. Acertei, né? Acertou. Eu gostaria de te Prazer é todo meu. agradecer por estar aqui conosco e até as próximas, em nome de Jesus. Amém. Estaremos juntos. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Agora eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiu ao nosso vídeo. Espero que ele venha trazer uma edificação para a sua vida, para o seu ministério, para a sua liderança, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ricamente e poderosamente.